vocês. Mais uma vez, bem-vindos à nossa leitura audição do livro chamado Dos Generais, de Pablo Marçal. Vamos para o nosso capítulo 2, Propósito. O principal chamado de um general do reino é viver o propósito. Propósito. Esta é a geração de maior ativação de propósito da história. Eu tenho percebido uma atmosfera nova nos últimos tempos, um novo mover. O principal chamado de um general do reino é viver o propósito. Muitos se sentem confusos ou perdidos quanto a isso, pois ainda não sabem para o que nasceram. Entenda, você é filho do Criador, e em Gênesis é clarificada a sua identidade. Deus criou o homem para governar e desfrutar do melhor da terra. Além disso, você é um general, a mais alta patente do exército. Como ignorar essas verdades fundamentais sobre você mesmo? Entenda como funciona o propósito. Se você não der a entrada, Deus não paga as prestações. A maioria de vocês está à espera de receber quitado, uma resposta pronta, mas a promessa sempre ocorre de maneira parcelada. E se você não plantar, ele não vai plantar por você, pois ele mesmo já deu a semente. Isso diz respeito ao princípio da semeadura e da colheita. Se você deseja ter riqueza, por exemplo, precisa plantar riqueza e esperar o tempo da semeadura. Não pense apenas em riqueza financeira. Isso é pouco, perto da grandeza do Senhor. Alguns querem plantar tamareira, árvore que demora de 70 a 100 anos para frutificar, e colher os frutos no dia seguinte. Não é assim que funciona. Está escrito em Eclesiastes 3: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se é assim, tenha paciência e aguarde o tempo de Deus. Se você plantar, ele vai frutificar, mas lembre-se de nunca parar de plantar, pois só assim sua colheita será infinita. Para o propósito começar a funcionar, você terá que dar a entrada. Para tudo de assustador que você está querendo construir, é preciso dar o primeiro passo, pois ninguém fará isso por você. Entre em uma frequência diferente e comece a se movimentar. O vento, a terra, as águas, até mesmo as árvores se movem. Tudo que é natural prospera, pois sempre está em movimento. Mas qual é o problema? O ser humano esqueceu sua verdadeira identidade. Se a prosperidade é natural, Deus só pede uma coisa: não atrapalhe o mover. Ele dá a semente a quem semeia. Ele dá água para quem libera água. Ele põe o talento nas mãos de quem investe e dá retorno. Ele dá tudo, mas para quem usa o recurso sem escondê-lo ou ocultá-lo. O propósito não é ativado pelo esforço. Ele é um desdobrar da identidade. Pablo, se tenho muitos propósitos, devo cumprir todos? Sim, todos os que você quiser for capaz de fazer, mas o mais importante deles é governar sobre a terra. À medida que você se coloca em movimento, conhece diferentes lugares e pessoas e é obediente ao chamado do Senhor, novos propósitos surgem. Se você entender isso, dará um salto, não porque é de sua vontade dá-lo, mas porque estamos vivenciando uma aceleração de tempo. E como funciona essa aceleração de tempo? É bem simples. Você coloca uma hora de energia na realização do seu propósito e ele coloca 100. Porém, é preciso ficar atento a algo. Se você não investir tempo e energia no propósito, não há como vivê-lo. Deus não faz nada por alguém que não está se movendo. O propósito não é destino, é uma direção. A pior coisa que alguém pode fazer é um teste vocacional para decidir o que fazer em seu futuro. O teste vocacional faz você depender do tempo e nem sempre o que ele indica é a melhor opção para você. Afinal, ele apenas apresenta uma direção, uma possibilidade de atuação profissional. Propósito não é definido por profissão, é você empenhar sua vida com tudo que é e com tudo que tem para o governo aqui na Terra.
Guarde no seu coração. É tempo de aceleração, de plantar uma semente e o Senhor fazê-la germinar por 100. A maioria das pessoas parou no meio do caminho por causa do bem-estar e do conforto, mas nós somos pais de moveres. Saiba que as pessoas vão parar para ouvi-lo porque você pegou a semente. Quem de fato entende o mover e do favor abre mão do conforto e do bem-estar, porque tais sensações não existem no propósito. Eu não acompanho a vida de ninguém que vive no propósito e não tem dificuldades. Começou a ficar muito fácil, é como se parasse o vento, a embarcação. Você tem que gostar de dificuldades, de problemas, e não precisa ficar criando os seus. O Senhor vai criar o suficiente para você. Nós estamos em uma guerra e vai haver conflitos até mesmo com as pessoas da sua casa. Enquanto você tiver um cérebro e seu corpo não for glorificado, você vai ser atacado por si mesmo para parar o que está fazendo e curtir. Este é o mal da recompensa imediata. Há como cumprir o propósito e fazer as coisas de que gosta ao mesmo tempo? Se você governar, sim, e desfrutará enquanto ganha acesso. Do seu Se não calendário, governar, não recitação. haverá Comece como. em 10 minutos. O componente do seu propósito está ligado a todas as coisas que vão ocorrendo ao longo do seu caminho, até mesmo seus bloqueios. Todos os eventos da sua vida compõem um algoritmo que vai sendo acionado à medida que ocorrem os acontecimentos, e então você recebe algo de acordo com o que carrega. Uma pessoa não foi abusada sexualmente pelo querer do Senhor, mas esse fato terrível acionou dentro dela um algoritmo de compaixão pelas pessoas que passam por esse problema e também pelas que não vão passar, porque essa pessoa vai se posicionar e isso evitará outros abusos. Entenda, seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Você pode não compreender o motivo de ter enfrentado certas situações, mas saiba que, se você não fugir do seu propósito, elas terão um significado. Conheço pessoas que tinham sérios problemas com escassez e hoje falam sobre finanças e ensinam a multiplicar riquezas. Conheço mulheres que passaram pelo divórcio e hoje falam com outras mulheres sobre família e restauração de casamentos. Bloqueios são frutos do diabo, que fazem de tudo para afastar você do seu propósito. Vamos supor que Deus criou você com um dom de escrita. Para afastá-lo do seu propósito, o diabo colocou em seu caminho uma professora que humilhou você e instalou um bloqueio de aprendizagem em sua mente. Entende? Se você não desbloquear, não vai viver o seu propósito, não vai transbordar e trazer cura às outras pessoas a partir das suas experiências. Seres humanos são máquinas de significação. Mais de 70% dos seus significados foram instalados pelos seus pais. Por isso, eles são os maiores causadores de bloqueios. Para identificar um bloqueio, se desafie e tome uma decisão nova. Seu cérebro entrará em choque e isso revelará o bloqueio. Para desbloquear, traga o bloqueio à consciência e depois o ressignifique. Ressignificar é trocar a experiência, dar um novo significado. Desbloquear é adquirir a consciência de que não será assim no próximo nível. Veja um exemplo prático de como desbloqueei meus problemas com autoimagem e escassez. Eu, que estava acostumado a usar terno de R$ 200, fui comprar um terno de R$ 2.000. Na hora de finalizar a compra, meu cérebro estava me dizendo para desistir. Então, pedi para a vendedora trazer mais um terno e ainda fui fazer fotos profissionais com aquela roupa. A partir daquele dia, meus negócios melhoraram, porque venci os bloqueios que me prendiam, melhorei minha imagem pessoal e avancei em meus resultados. Anote este código: resultados curam. Faça um teste simples. Leia o seguinte nome e pense em apenas uma palavra sobre essa pessoa. Silvio Santos. Agora, observe que a palavra que vê à sua mente diz não só como você o vê, mas também sobre você. Por exemplo,
Se você o viu como elegante, é porque sente falta de algo de elegância em sua vida. Entenda que, quando uma pessoa elogia você, ou ela não carrega essa característica, ou não a potencializou em si mesma, ou não tem coragem de transbordar. O ser humano possui reservas mentais, que são preconcepções e pensamentos negativos sobre outras pessoas ou coisas. Isso faz com que você crie certas expectativas a respeito das pessoas e o impede de acessar outras coisas maravilhosas que elas podem ser. Nunca crie expectativas sobre os outros, para que eles não criem sobre você. Você é o pior do que as pessoas pensam, e seu próximo também. A boa notícia é que o rótulo que você dá a alguém pode ser alterado de acordo com o conhecimento que você passa a ter sobre a pessoa. Muitos que me assistem pela primeira vez e me ouvem falando de Deus me rotulam como religioso. Depois que assistem a mais um pouco e me ouvem falando sobre dinheiro, mudam o rótulo para capitalista. E se continuarem me conhecendo, vão permanecer mudando o rótulo. Tudo depende da perspectiva pela qual você observa algo. Certa vez, a diretora do meu documentário perguntou se eu me achava extraordinário. Respondi a ela que, se eu olhasse para mim pela percepção de alguém que não tem a identidade revelada, que não cresce, não prospera, não tem sabedoria nem riqueza, que não sabe o que é networking e tudo mais o que ensino, então sim, eu seria extraordinário. Mas, se eu me olhasse pela perspectiva das pessoas com as quais convivo, as que possuem coisas mais fortes do que eu carrego, eu me acharia apenas mediano. Já na ótica do trono, Deus sabe quem eu sou e sou muito fraco. Não transbordo o suficiente e sou muito cartesiano. Na palavra diz: tudo é puro para os puros. Título, capítulo 1, versículo 15. Isso significa que depende do olhar. Você deve olhar para as outras pessoas sem julgamento e com aceitação, exatamente como Deus o vê. Chamado Marcos Paulo. Quero falar com você que ainda não sabe qual é o seu chamado, seu propósito. Você pode se perguntar: o Marcos do marketing digital vai falar sobre isso? Exatamente. Eu também já me senti perdido e quero revelar as loucuras que fiz pelo chamado sem ao menos reconhecê-lo. Eu não tenho tanta profundidade para falar sobre o reino e não quero falar por falar, independentemente se for para uma pessoa ou para 15 mil. Mas muito mais que falar, eu vou contar o que está escrito no livro da minha vida. Eu não sei se você já andou de helicóptero, mas no dia em que andar, vai se lembrar de mim, principalmente se for em São Paulo. Quando estamos em São Paulo, uma cidade com ar bem poluído, em cerração, só se consegue ver lá do alto a poucos quilômetros de distância, ou seja, não há uma visão ampla do que está à sua frente no helicóptero. Nas primeiras vezes é agoniante, pois você acha que vai bater no prédio que está a 1 quilômetro de distância. Porém, a visão é progressiva. Aos poucos você vai andando e enxergando, e a aflição que você estava em seu coração vai desaparecendo, porque você está enxergando o caminho. Talvez você não esteja enxergando o caminho do seu chamado. Eu não enxergava o meu, mas hoje eu sei qual é. Foi caminhando, com visão progressiva, que eu o encontrei. Mas, Marcos, como isso vai ficar claro para mim? Vamos lá. Perdão. Quando eu tinha 9 anos de idade, comecei a vender tornozeleiras e pulseirinhas hippies que aprendi a fazer com meu primo. Aos 15 anos, eu vendia cintos e sapatos na Feira da Lua, em Goiânia. Meu apelido era Ligeirinho, porque eu tinha 2 bancas de cinto e quando não tinha um cinto numa banca, eu saía correndo para pegar na outra. Eu estudava em um colégio intermediário e confesso que eu sentia vergonha de trabalhar na feira, mas eu ia. Eu não entendi o que estava fazendo. A minha vontade era de não ir, mas não parei. Guarde essa mensagem para a sua vida. Os pontos do passado só se conectam no futuro. Eu vendia cintos e não entendi o porquê, mas foi ali que eu aprendi a vender, a negociar, a quebrar meu ego. Foi uma fase muito importante para mim. Então, de novo. Aos 17 anos, fiz cursinho pré-vestibular.
Eu já tinha entrado numa federal, mas não gostei. Então saí e entrei no cursinho só para saber o que eu iria fazer. Eu estudei demais, muito mesmo, e passei em todos os cursos que queria, inclusive medicina. Resolvi fazer engenharia e fui trabalhar como corretor de imóveis. Percebi que a engenharia não vibrava mais no meu coração e foquei na imobiliária, decidido que faria aquilo explodir. Abandonar a engenharia em uma faculdade federal pela segunda vez é bem doloroso, porque é preciso enfrentar os pais, os amigos, a sociedade, todo mundo que sonha com uma vaga na federal. Você pode estar passando por vários momentos dolorosos e não entender o porquê. A questão não é viver sem dor, pois a dor se faz presente o tempo todo se você está em crescimento. Se estiver confortável, você não cresce, mas se tiver um prego na sua cadeira, você levanta na mesma hora. É o desconfortável que gera movimento, e só é possível ter visão progressiva ao se mover. Como eu disse, os pontos do passado só se conectam ao futuro. Eu não entendi o que estava vivendo e me perguntava se eu era louco, pois ninguém me apoiava e eu achava que iria me arrepender. Doía muito, mas a grande moral da vida é viver em paz. Por mais que doesse no meu íntimo, eu estava convicto de que era aquilo que eu deveria fazer. Anote o que é paz. Paz não é a ausência de conflito ou confronto. Paz é a presença de convicção. Abandonei a segunda faculdade e fui trabalhar no negócio da família como corretor de imóveis, mas, no meio do percurso, a imobiliária também parou de fazer sentido. Então eu decidi focar em marketing digital. No fim das contas, eu havia abandonado duas faculdades federais e o negócio da família, que estava indo super bem. Por conta disso, vivi mais momentos de confronto e dor, mas minha convicção não mudava. Você certamente sabe de várias coisas que precisa fazer, as loucuras que deve cometer para alcançar seus objetivos, mas a dor o paralisa. Você tem medo. Acredite, é melhor viver com dor e em paz do que viver no conforto, mas incomodado. A paz de um general é na guerra, na dor. Foquei no marketing digital, porém fiquei um ano sem ter resultados e me endividei em R$ 40.000 sem ninguém saber, porque se eu contasse, eu seria chamada de louco. Hoje, vendo meus resultados, é fácil de entender e aceitar essas atitudes. Mas no passado eu não tinha tanta clareza, não percebia que era o chamado me empurrando. Mesmo que não saiba o como ou porquê, você tem que seguir sua intuição, essa conexão interior. Acredite, o chamado vai te empurrar. Basta você aceitar aquilo que nasceu para fazer e se colocar em movimento. Esse movimento vai doer, mas continue. Eu me orgulhava em ser o cara dos bastidores, que sempre ficava atrás das câmeras. Nunca imaginei falar para 3 pessoas, imagine 15.000. Quero agradecer ao Pablo Marçal, porque se não fosse por ele, num evento na Avenida Paulista em que ele jogou o microfone na minha mão e saiu correndo, eu nunca teria destravado para falar. Isso só aconteceu porque eu decidi fazer aquilo, mesmo que doesse. O chamado vai empurrá-lo, mesmo que você não queira e não saiba o que tem de fazer. Basta não ser resistente. Se eu não tivesse aberto a boca, a mulher que me abraçou hoje e disse que emagreceu 12 quilos porque fez meu desafio, não teria vivido essa transformação. As mensagens que recebo dos alunos não aconteceriam. Talvez a digitalização do Pablo Marçal teria demorado muito mais para acontecer. No seu íntimo, você já conhece seu chamado. Você não vai saber o final do percurso, mas saberá os próximos 2 quilômetros que precisa andar. Imagine um carro viajando à noite. O farol só clareia os próximos 200 metros e não a pista inteira. Para você, de fato, viver a experiência do seu chamado, vai ser de 200 em 200 metros. As coisas que nos trouxeram até aqui não vão nos levar até o próximo nível. As pessoas que nos trouxeram até aqui não nos levarão ao próximo nível. Isso quer dizer que precisamos trocar as pessoas? Eu não sou bobo de objetificar o ser humano, mas entenda, um homem e um rio nunca se encontram 2 vezes. O Pablo de 3 anos atrás, em vários pontos, não é mais o Pablo de hoje. Assim como o Marcos, de 3 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Por isso estamos juntos na caminhada. Se eu fosse
O mesmo Marcos de 3 anos atrás, a desconexão aconteceria naturalmente. A boa notícia é que não precisamos trocar as pessoas, mas as pessoas por si só precisam evoluir, porque se mantiverem a mesma mentalidade, com certeza não faz sentido para o seu chamado andar em unidade com elas. Não faz sentido estar conectado a elas, pois em vez de serem combustível, elas serão âncoras para aquilo que você foi chamado a fazer. Um dia desses, o Pablo chegou lá em casa e me chamou para comprarmos um jato. Na minha cabeça não fazia sentido, mas ele me disse que, se eu não acompanhasse, ficaria para trás, pois era um novo destravar. Se eu não o acompanhasse, acabaríamos nos desconectando, pois nossa frequência se distanciaria muito. Quando cheguei a Goiânia, a primeira plataforma internacional tinha apenas 5 pessoas e não tinha nada de internacional, mas o Pablo já tinha uma frequência diferente. Ele conseguia virar à frente. A visão dele era mais progressiva que a minha, por isso eu não conseguia enxergar. Mudamos para São Paulo e as coisas cresceram. Me surpreendi e vi que o que ele falava um ano atrás agora era realidade, mas sempre foi real na cabeça dele. Se as pessoas com quem você anda não vibrarem na mesma frequência que você, elas não levarão ao próximo nível, vão atrapalhar seu chamado e o cumprimento do seu propósito. Eu tomei várias decisões difíceis. Abandonei 2 faculdades, larguei a imobiliária, me endividei no marketing digital e fiquei sem resultados, mas eu estava convicto do que eu queria fazer. Se você errar uma vez, está tudo bem. Mas se errar 3, 4, 5 vezes na mesma coisa, você é um idiota. Errar uma vez na dieta é aceitável, mas errar 2 vezes faz de você um idiota. Jogue fora tudo que não é saudável. Desinstale o iFood. Não aceite convite para comer o que não é saudável. E assim será impossível você não comer bem, pois não há outra alternativa. Quando não existe plano B, o plano A tem que funcionar. Não faz sentido algum você errar várias vezes na mesma coisa. Escolha os ambientes que você frequenta. Anule as possibilidades que o atrapalham, atrasam, travam e o tiram do seu chamado de maneira consciente. Eu só perdi o medo de falar há alguns meses em um evento em Caldas Novas. Ou seja, eu fiquei falando por 1 ano e 4 meses com medo. E todas as vezes em que eu entrava no palco era ruim. Naquele evento, falando para mais de 3.000 pessoas, percebi que já não tinha mais problemas para falar em público. Agora era questão de evoluir e ficar cada vez mais eloquente. Agradeço publicamente ao Pablo por ter jogado o microfone em minhas mãos e peço desculpas por algumas vezes ter o chamado de idiota. Agradeço-lhe por ter elevado minha frequência e quero dizer que cumprir o chamado é dolorido. Quando ele me chamou para morar em São Paulo, eu aceitei na hora, mas foi difícil para mim. Eu fiquei morando no Ibis Tamboré por um mês até encontrar um apartamento. E todos os dias eu chorava com vontade de voltar para Goiânia. Deixei para trás família, namorada. Era doloroso morar sozinho ali. Eu não sabia o porquê, mas eu tinha que ficar lá. O mais louco de tudo é que eu não sabia qual era meu chamado. E muitos de vocês sabem qual é o chamado de vocês, mas não têm coragem de partir para a ação. Peço-lhes que não sejam resistentes. Façam o que tem de ser feito. Como encontrar seu propósito? Ninguém precisa lhe dizer, ele está dentro de você. Como mencionei anteriormente, dos múltiplos propósitos, o primeiro é governar. E para governar, você precisa dominar sobre si mesmo. Ter domínio próprio significa controlar os impulsos e as emoções. Se você não os dominar, eles dominarão você e seu lado racional será comprometido, o que gera prejuízos em seus relacionamentos e faz com que você tenha atitudes impensadas. Quero compartilhar com você uma história muito poderosa da Bíblia que fala sobre propósito. Talvez você já a conheça, mas ainda não a tenha analisado por essa ótica. Estou falando da história de Davi. Caso não saiba, a primeira profissão de Davi foi ser bastardo. Seu pai, Jessé, não o assumiu, o rejeitou e ainda o escondeu. Ele morava com a mãe a 16 quilômetros da casa do pai. Aprenda algo com isso. Não adianta ninguém tentar escondê-lo. Deus vai o achar. E ainda que sua vida não tenha sido tão brilhante, ele usará canais para chegar até você.
A segunda profissão de Davi foi cuidar das ovelhas do pai, da mãe, dos irmãos, de todos. Além de rejeitado, tinha um trabalho de cuidar da renda de todo mundo e ainda era perseguido por seus irmãos. Conforme o Salmo 69, os irmãos, inclusive, tentaram matá-lo. Ele foi acusado de ser ladrão e muitas vezes precisou restituir aquilo que não roubou. Mesmo assim, Davi tinha um coração puro diante de Deus. Sua terceira profissão foi a de entregador de marmitas, que nada tem a ver com Golias, mas ele foi preparado para isso no processo. Assassino de filisteu foi a quarta profissão de Davi. Além disso, ele foi músico, tornou-se capitão do exército e, por fim, rei de Israel. Davi foi configurado para ser amargurado, aterrorizado, destruído de alma, para não cumprir o propósito. Aquilo foi piorando e o tornando violento. Ele se tornou um homem de guerra, o mais sanguinário da história de Israel. Muitas vezes Deus falava que ele não precisava fazer nada para ganhar a guerra, mas ele queria usar as próprias mãos e matar todo mundo. O problema do propósito é negociá-lo por uma proposta. Jamais faça isso. Várias vezes o seu propósito vai ser testado por propostas, mas nunca negocie recompensas imediatas para aquilo que Deus o chamou para fazer. Veja o exemplo de uma pessoa adúltera. Em vez de tentar resolver os problemas existentes em seu casamento, ela busca uma solução rápida e assim acaba com sua família e com a história que estava sendo construída. Entenda que proposta é como um chumbo que você amarra na perna, um grande peso. Experimente pular num lago com esse chumbo. A descida pode ser até boa, mas você não sobe mais. O que trava seu crescimento é chegar a sua hora e você falar: isso não é comigo, não é para mim. Acontece que você foi preparado para esse tempo, para ir lá e derrotar Golias. O grande lance da história de Davi não está em Golias, mas em Davi viver uma vida inteira sem descobrir que era rei de Israel. Ele não tinha nenhuma probabilidade natural de ser rei. Seu pai o escondeu, seus irmãos o rejeitaram e humilharam. Ele não estava em idade para guerrear e o Senhor o mandou explodir, colocando para fora tudo o que tinha. Quando você se levanta para cumprir o propósito, como Davi fez quando falaram mal do Deus de Israel, muitos vão falar, menosprezar e tentar fazê-lo parar. Se você vive esperando o aplauso de alguém, na vaia você vai cair. Entenda que, se Deus colocou algo em seu coração, nada mais importa. O sucesso tem cheiro de individualismo, mas o propósito de unidade no reino. Existe uma grande diferença entre unidade e união. Pense em um saco com várias laranjas. Elas estão juntas, em união, mas se você rasgar o saco, elas irão se dispersar. Agora imagine que você espremeu as laranjas por um mesmo propósito, fazer suco. Então, elas estarão em unidade, pois é impossível dividir as laranjas espremidas. É a unidade que gera propósito. Quando as pessoas o virem cumprindo o propósito, vão querer lhe dar armaduras que não são suas e negociar com você em várias coisas, mas é apenas insegurança delas. Foi o Senhor que o chamou? Vá do seu jeito. Saul tirou sua própria armadura e ofereceu a Davi. Seus irmãos tentaram fazê-lo parar, mas ele não desistiu. Quando alguém lhe der prejuízo, governe sobre isso. Davi nunca soube que era rei de Israel, mas, quando ele era apenas bastardo, governou sobre esse sentimento. Não dava para ele saber que era rei naquele momento, mas a resposta vem no percurso, a cada fase. Quando você é do reino, sente que será grande, mas não precisa ter certeza de nada. A função em que você está hoje é um armamento para o próximo nível. O que você ainda não entendeu sobre o propósito é que, se durante o percurso você perceber que há algo que você não seja, também não será no final. Afinal, o propósito não é uma função. A função é apenas uma fase. A função em que você está hoje é um armamento para o próximo nível. Ainda sem saber que o palácio era seu, Davi entrava nele para tocar música. Essa função era o acesso, uma fase para o próximo nível.
A maioria de nós para na fase do Golias e não cumpre aquilo que ele nos chamou para fazer. Entenda, não negocie a próxima fase, não atrapalhe o propósito. Quando você bate em alguém fraco que está na função, ele cai. Quando bate em alguém que está no propósito, ele multiplica. Durante 400 anos, quanto mais batiam nos hebreus, mais fortes eles ficavam. Quanto mais batiam no povo de Israel, mais fortes eles se tornavam. Não ame as funções. O palácio é seu. Ele é que precisa de você. E você está sendo preparado para isso. A próxima coordenada é avance. Quando você dá um passo seu, Deus dá o outro dele. Mas, se você se importa com o que os outros falam, não irá cumprir o propósito, pois não será capaz de dar sequer um passo. Hoje é o dia em que você vai parar com essas meninices. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando você irá se tornar homem e abandonar as atitudes de menino? Quando você vai abrir aquele negócio que Deus colocou no seu coração? Quando vai deixar de lado essa terrível necessidade de aprovação? Em todas as profissões pelas quais já passei, eu questionava o porquê ao Senhor. Eu já fui produtor de eventos e não entendi o que eu estava fazendo. E ele me falou que eu estava ali para aprender, pois eu produziria os maiores eventos da Terra. Aos 9 anos, eu aprendi sobre mineração, conheci o garimpo, e isso só veio fazer sentido agora, pois hoje eu estou entrando na mineração. E naquele momento da infância eu não sabia, mas eu estava sendo preparado para governar sobre isso. Não precisa ficar ansioso a respeito do propósito. Apenas pergunte-se: o que eu preciso fazer agora? Do que eu preciso abrir mão? Que decisão eu preciso tomar agora? De qual pessoa eu preciso me desconectar? Eu não entendi porque fui perseguido pelos irmãos que eu tanto amava. Eu tive muita raiva e chorei muito por isso. Mas o problema não eram eles. Os irmãos estavam corretos. Se não fosse assim, eu não teria saído para fazer o que Deus queria que eu fizesse. Deus quebrou minha linguagem e aumentou a intensidade para me fazer correr. Quando você não entende a leveza do propósito, Deus coloca dureza no coração de alguém. Se você demorar a entender o propósito, vai lhe custar muito mais. O propósito se alcança por fases. Se você não cumpre uma fase, não acessa o próximo nível. Quando você ainda mora na casa dos seus pais, seu propósito é honrá-los e estar debaixo da governança deles. Mas, quando você sai da casa deles, seu propósito é cuidar da sua própria família, da sua própria vida. Cada passo que você dá irá liberar uma nova fase do seu propósito, e essas fases são acompanhadas por novos bloqueios que você deve ressignificar. Quando avançar, seu propósito vai mudar, mas o fim sempre é o mesmo: a glória do reino, e isso não vai mudar. Tudo o que lhe aconteceu faz parte do seu propósito, absolutamente tudo. O que o capacita é o percurso, é quando você se joga e cria suas experiências. A capacidade é obtida por quem investe, acorda cedo, se desgasta e vai atrás. A sabedoria não é uma aquisição feita no caminho, mas é uma recompensa exclusiva para os praticantes do transbordo. Seja praticante, não apenas um ouvinte. Busque conhecimento para transbordar, ensinar, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Acredite, o pouco que você já sabe hoje é remédio para quem está morrendo. Por isso, pare de dar desculpas e comece a transbordar. Abra a boca, põe em prática o que você aprende. Somente assim você dará resultados e irá adquirir sabedoria. O investimento que o Senhor faz é em quem está pronto. Você está? O chamado é específico, o propósito é múltiplo e há um que governa sobre todos. O seu chamado é uma missão, algo que o Senhor o manda fazer. Todos temos dons. A diferença é o quanto você já escavou o seu.
O chamado tem 3 pontos, formando um V. Ele vem de Deus, bate em você como um espelho e reflete de volta para ele. Onde está a dificuldade? Quando desce dele, você não consegue refletir de volta para ele. Existe uma questão de volumetria. Eu lembro que em 2005 eu não tinha nem 10 horas de voo na fala, mas quando comecei a falar e falar e falar, o volume foi subindo. Eu dei mais de 3.000 palestras gratuitas e aquele V foi enchendo. E no meio do percurso tem os bônus que ele vai colocando. A cada nível atingido, você recebe uma bonificação, novos armamentos ou novas missões. Mas se você não sai do raso, se você se mantém estável por não crescer, você não experimenta os bônus. Ao subir mais a pressão, novos bônus vão sendo liberados. Qualquer um que dedicar 1.000 horas em uma coisa, 10.000 horas em outra, vai virar perito naquilo. Se você quer cumprir o propósito, vai liberar um bônus na fase 1, virá uma técnica nova, virão pessoas novas e resultados novos. Instale 5 drivers, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Se você responde ao chamado e ele começa a crescer, só por repetição você progride e se conecta a novos caminhos. Subir a frequência dói, mas quando você toma as decisões no caminho, vai subir mais um nível e liberar mais bônus. Os bônus do caminho não podem ser pegos se você está parado. Quanto mais volume e experiência vai sendo gerado, mais acesso você tem. Se você não está conseguindo subir a frequência, mude o ambiente, depois mude as pessoas nos ambientes e, em seguida, mude as ideias. Ideias são sementes que precisam morrer. Se a semente for orgulhosa e não morrer, ela não germina, mas se ela secar, não dará frutos também. Então, o primeiro driver mental que você vai instalar para subir esse volume é: se você viver de condição, não acessa o novo nível e vai ser sabotado. Não viva de condição, mas de decisão. Ou seja, não dependa das circunstâncias para agir, mudar a rota, sair do lugar. Decisão significa matar uma opção. E normalmente você foge disso porque essa ação faz você gastar energia. Seu cérebro sempre vai querer que você viva de condição, pois ele é um economizador. Mas, mesmo sem saber, dê um passo, porque se você der um passo, você já avançou até se cair. Pare de inventar desculpas para evitar as decisões. Desculpas são travas, e quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Não há como enxergar o final do propósito. O importante é que você só precisa enxergar a próxima fase. Se você está no propósito, não se preocupe com o que virá. Apenas se preocupe em quem não se desviar da rota. Deixe ser teleguiado por ele e viva como se não fosse problema seu. É tempo de aceleração de resultados. É tempo de governar sobre a terra. É tempo de aumentar o transbordo. É tempo de tocar o terror na terra. Se você decidir, começará a ser usado pelo Senhor como não foi durante a vida inteira. Tarefa: registre no espaço abaixo o que você entendeu sobre propósito. Em seguida, trace um plano de ação para começar a cumprir ou fortalecer o seu. E assim a gente finalizou a leitura deste capítulo, cujo título é Propósito. Desejo que vocês tenham gostado da nossa leitura, audição. Realizem a tarefa e nos encontramos em breve. Obrigada por estarem comigo até aqui e até breve.